Olá, boa tarde. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, uma grande alegria podermos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus no nosso projeto semanal do Pão Diário Lês, né? Recebendo diariamente o poder do Espírito Santo através do estudo da lição da Escola Sabatina. E para esse bate-papo, gostaria de chamar meu irmão Isnaldo, meu amigo. Tudo bem, Isnaldo? Opa, tudo bem, Adão? Prazer falar contigo também, uma boa tarde. É interessante a gente esclarecer isso aqui para os nossos amigos que estão assistindo. A gente está gravando no período da tarde, mas você talvez esteja assistindo aí de manhã, à noite, etc. Então a gente quer cumprimentar você também, né, com a paz do Senhor, que o Espírito Santo possa estar ao seu lado aí onde você estiver. Amém. Exatamente isso, né? Lição de número 12, Isnaldo, sem muitas delongas, nós estamos chegando no final da lição desse trimestre. A lição desse trimestre, a lição geral, o título é Hebreus, mensagem para os últimos dias, e lição são 13 lições, nós estamos na 12ª, penúltima lição do trimestre, e tem como título Recebendo um Reino Inabalável. Foi uma benção estudar essa lição e vai ser uma benção discutir essa lição com os nossos amigos, contigo, com os nossos amigos que estão nos escutando, estão nos assistindo. Vamos curvar nossas frontes e, por favor, peça a Deus aí que nos oriente no estudo desse momento. Vamos orar então. Querido e bom Deus, nós te agradecemos pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a carta aos Hebreus, está sendo uma bênção para nós. Invocamos agora a iluminação do teu Espírito para a recapitulação desse tema, para que o mesmo fique gravado na nossa memória, na nossa mente, e que possamos viver à luz da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Adão, amém. Eu quero também mandar um cumprimento aí para o José Martins, nosso amigo aí que também participa conosco aqui da equipe. O José Martins é aquele camarada que tudo acontece por causa dele. Ele não aparece nas câmeras, mas tudo acontece por causa dele. Em algum momento, talvez a gente convide ele para aparecer também. O Martins é o camarada que está editando os vídeos. E ele já está entrando no YouTube, etc. Então, um grande abraço e quero cumprimentar aí, agradecer também a participação e o trabalho do Martins. Maravilha, Zinaldo. Lembrando aos nossos amigos que no YouTube é o mesmo nome, né? Projeto Pão Diário Lês. É só digitar lá, vai aparecer. E você então vai poder acompanhar conosco mais uma vez aí também, reforçando o seu abraço ao Martins, ao José Martins, um forte abraço. Recebendo um reino inabalável. Lição de número 12. Rapaz, em algum momento nós já estudamos essa lição, a gente vai reforçar algumas coisas que nós já estudamos aqui, vai ser uma benção, né? O verso para memorizar, não, diz assim, por favor, leia aí, né? Não vou ficar falando aí muito, aí, por favor, leia o verso, por favor. Eu leio aqui. O amigo que está em casa aí pode acompanhar também? Pode abrir sua Bíblia em Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É o nosso verso aí. O que você tem para nós aí, Adão, com esse verso aí? Qual que é a sua visão a respeito desse verso aí? Nós vamos tratar bastante desse verso também na quarta-feira, porém, algumas coisas aqui eu gostaria de iniciar falando a princípio aí do subtítulo, né? Recebendo um reino inabalável. Esse reino inabalável, ou essa palavra inabalável, não. Nós poderíamos trocá-la por um reino infinito, recebendo um reino infinito, um reino eterno. Comentando por cima aqui também, porque a gente também vai argumentar isso ao longo do estudo, um pouquinho a respeito do verso para memorizar. Eu tenho aqui a nova versão transformadora, uma linguagem um pouco diferente, não tanto, que diz assim, uma vez que recebemos, interessante recebemos está no presente, não é isso? Ou seja, eu também eu percebi isso também. Paulo está falando para os hebreus, olha, nós recebemos, hoje nós recebemos um reino, eu percebi isso também. Um reino inabalável, ou um reino infinito, um reino eterno. Sejamos agradecidos porque nós recebemos esse reino e agrademos a Deus adorando com reverência e santo temor. Recebemos esse reino inabalável e nós devemos ser gratos a Deus. E como é que nós fazemos isso? Vivendo ou adorando de duas formas interessantes que a gente vai tratar. Com reverência com temor. E com santo temor.
E nós vamos tratar isso aí um pouquinho na parte de quarta-feira, né? As minhas palavras iniciais seriam essas aqui de sábado. É isso mesmo. Também me chamou a atenção também essa parte do texto, né? Paulo, ele escreve com o verbo no presente. Nós recebemos. Gostei dessa sua versão que você leu aí, versão transformadora. Almeida Revista Atualizada está, por isso, recebendo nós o reino inabalável. Isso me dá a entender que o reino de Deus, por mais que seja uma promessa futura, mas nós já podemos viver os primeiros segundos da vida eterna, né, do reino eterno de Deus. E a gente vai comentar ao longo da lição também. Perfeito. Não esquecendo, Isnaldo, que aqui o apóstolo Paulo está fazendo os últimos apelos para os hebreus, uma vez que ele está concluindo aqui o seu sermão, né? E como algumas metodologias, alguns métodos de sermão que tem, ele parece que está pontuando, a princípio aqui em sábado, na parte de sábado, o autor da lição, o senhor Cortez, né? Parece que o apóstolo Paulo começa a pontuar aquilo que ele discorreu durante o trimestre, né? Então, Hebreus capítulo 12, verso 18 a 29, ele coloca Jesus, o Filho de Deus, merece toda a atenção. Ele enfoca, né? Jesus é o Filho de Deus. E se vocês já deram atenção aos profetas que falaram em nome de Deus, muito mais atenção você deve estar dando ao Filho de Deus, né? Está lá em Hebreus, o capítulo 12, verso 18 a 29, ali, né? A segunda, aqui na lição de sábado ainda, diz Hebreus, o capítulo, deixa eu ver, 12, o verso 22 a 24, né? Jesus, o mediador da nova aliança, nosso sacerdote dos céus, né? Ele enfoca isso. Jesus é o mediador da nova aliança, sacerdote no céu. E interessante que a última parte aqui de sábado diz, Hebreus capítulo 12, verso 28 a 29, o enfoque aqui é o juízo, Isnão. Interessante isso aqui, né? O juízo de Deus se aproxima e trará salvação e trará destruição. E o apóstolo Paulo agora ele começa a fechar, né? Vocês merecem dar atenção a Jesus, já deram atenção aos profetas no passado, muito mais ao Filho de Deus. Olha, ele é o mediador da nova aliança, ele está no céu intercedendo por nós. Veja bem, ele está no céu intercedendo por nós, e antes que ele venha nos buscar, haverá um tempo de juízo, né? E esse juízo vai trazer salvação, mas infelizmente também trará destruição. Seriam minhas falas aqui na parte de sábado, não sei se você quer colocar alguma coisa para nós avançarmos aí para domingo. Podemos avançar, é isso mesmo. Praticamente é isso aí. Maravilha. Vamos avançar para domingo. Tá certo. Vez acercado, né? Se aproximado do Monte Sião, né? O domingo aqui. Isso. Avancei que eu vou interagir. Me chamou a atenção aqui que, na verdade, a lição dessa semana, ela tem como base o estudo dos versos Hebreus capítulo 12, aqui dos versículos 18 até o versículo 29. Esse praticamente que são os textos. Mas na parte do domingo está enfatizando aqui o versículo 22. Eu quero ler aqui, ó. Mas tens chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O autor da lição parece que ele vem destrinchando cada frase aqui do texto, e uma das frases que ele enfatizou aqui foi essa aqui, ó. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Monte Sião é um termo técnico na Bíblia Sagrada. Esse monte verdadeiramente existiu, é o Monte das Oliveiras, chamado de Monte Sião. Só que o Monte Sião, que é o Monte das Oliveiras, ele ganhou um significado teológico ao longo da Bíblia. Monte Sião, ele representa o povo de Deus. Em algum sentido, representa o povo de Deus. Em outro sentido, representa a morada do Deus eterno, a santa cidade, o céu. Então, Monte Sião tem essas representações. Nesse caso aqui de Hebreus, está se referindo à morada de Deus, a casa de Deus, o céu. Então, tendes chegado ao Monte Sião. E a pergunta que o autor da lição ele deixa assim no ar, inclusive ele responde: como que nós, vivendo presentemente aqui na Terra, na nossa realidade literal aqui, como que nós nos chegamos ao Monte Sião? Como é que a gente interpreta o texto? Como é que a gente se aproxima do Monte Sião? E eu percebo que, é lógico, o apóstolo Paulo ele veio trabalhando isso nos capítulos anteriores. A gente se aproxima da presença de Deus. A gente se aproxima do trono de Deus. A gente entra no santuário celestial pela pessoa de Jesus Cristo. Então, é através dele que nos achegamos ao Monte Sião. Lembrando, novamente, repito, que Monte Sião aqui é uma expressão técnica que representa a santa morada de Deus, o céu, o santuário celestial, o lugar onde Deus habita. Então, o que me chamou atenção também, esse verbo, o que me chama atenção no verso é esse verbo, mas tendes chegado ao Monte Sião.
Na versão hispana, a palavra está: vocês têm se aproximado do Monte Sião. Eu acho interessante essa expressão, se aproximado. Né? Como é que a gente se aproxima de Deus? Através da pessoa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através dele a gente se acerca de Deus. Outro detalhe também, Adão, desculpa, antes de você comentar também, talvez você comente isso. Essa lição me chamou a atenção, porque aqui no versículo 22, fala que nós somos, aqui verso 23, né? A igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos, é o espírito dos justos aperfeiçoados. Cada frase aqui, o autor da lição ele vai estar trabalhando. Mas ao ler esses dois versos, me veio a sensação de que eu faço parte do reino celestial. Então, eu sou um súdito do reino de Deus. Esse pensamento ele é muito confortante, ele é muito bom. Esse pensamento me faz lembrar aquilo que Paulo fala, que somos apenas peregrinos e forasteiros nessa terra. A minha cidade mesmo é a cidade eterna, onde Deus mora. O que você acha aí? Amém, glória. Está muito bem enfatizado, né? Se o amigo que está nos assistindo ele tiver a lição, ele pode ir lá na página 177, lição de número 7, de número 10, está dando umas dicas excelentes. Na verdade, está explicando muito bem, assim como você fez aí, a questão de chegarmos ao monte, termos chegado ao Monte Sião, né? Recebendo um reino inabalável, e chegamos ao Monte Sião pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso representante que está lá. E segunda-feira diz, chegando a Deus, o juiz de todos. Né? Interessante que você enfatizou aí o verso 22 na lição de domingo, e a lição de segunda, a ênfase é no verso 23, é isso mesmo? É o verso 23, né? E, em resumo, está dizendo lá mais ou menos assim, chegaste ao Monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, o juiz de toda a terra. E interessante no final desse versículo 23 que diz, né? Pois tendes os nomes arrolados nos livros dos céus, pois fostes aperfeiçoado. Ou seja, nós fomos convidados para uma festa, nós chegamos no Monte Sião, na casa de Deus, o santuário dos céus, através de Jesus Cristo. E a lição ela diz que existe um cenário de juízo, e nós só vamos participar dessa festa, desse cenário de juízo, porque o juízo é o motivo de festa, porque nós temos os nossos nomes arrolados nos livros dos céus, né? Em algumas versões bíblicas diz que os nomes estão arrolados no céu, e outras versões falam que estão registrados nos livros dos céus. É por isso que nós vamos participar desse julgamento nos céus, e esse julgamento é um sinal de festa para o povo de Deus, não? Porque nós temos nossos nomes ali escritos nos livros dos céus, e isso, segundo Daniel capítulo 7, ter o nome arrolado nos livros dos céus, remete ao juízo que acontecerá por anterior à vinda de Jesus Cristo? É isso mesmo. Veja só, é importante a gente entender essa questão do juízo. O termo juízo, ele é assim, erroneamente, para nós, ele traz um conceito negativo, erroneamente. Então, por exemplo, quando a gente ouve assim o termo juízo, a gente já pensa em punição, a gente já pensa em condenação, etc. Mas na Bíblia Sagrada, é muito pelo contrário. Deus salva o seu povo no juízo. Deus vindica o seu povo no juízo. Então, o juízo, ao invés de ser uma má notícia, muito pelo contrário, é uma boa nova. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, né? Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. E o evangelho são as boas notícias. E que boa notícia é essa? Está lá no verso 7. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, o juízo de Deus, no qual todos os seres humanos, os nomes de todos serão passados no julgamento, na verdade, não é uma má notícia, é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque se eu estou com Jesus, meu nome passa por julgamento, mas se eu estou com ele, crendo nele, serei absolvido no julgamento. Então, que nem Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente se aproxima do grande juiz através da pessoa de Jesus Cristo. Nós já falamos isso aqui alguma vez nos nossos comentários aqui da lição. Eu não tenho que temer o juízo. Por que eu não tenho que temer o juízo? Olha, o meu pai é o juiz. E o meu irmão é o advogado. Então, assim, todo o céu está ao meu favor. Eu não tenho que temer o juízo. O céu está ao meu favor. Eles querem me salvar.
Eles querem me salvar, então não tem como você temer o juízo. O juízo é feito para a salvação do povo de Deus, podemos dizer assim, né, Isinaldo? Exato, exato. Ainda colaborando ainda com o que você diz, o juízo, entre outras coisas, é uma boa notícia, porque Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu vou passar em juízo diante de Deus, é porque eu tenho a chance, na verdade, eu tenho a certeza de que serei salvo. Porque se porventura não tivesse juízo, é porque eu já estaria condenado mesmo, né? Então, a ideia de que eu vou passar por um juízo é sinal de que Deus realmente está trabalhando, como sempre fez, para me salvar. Se eu já tivesse perdido, eu Nem já precisaria. estaria. Se eu tivesse perdido, eu já não passaria por julgamento. Então, por isso que essa cena de juízo é uma boa notícia para o povo de Deus, sem dúvida alguma. E avançando Amém. para a parte de terça-feira, falar a respeito das manifestações de grande poder, né, de Deus através da natureza, né? O subtítulo de terça-feira de Deus fará tremer os céus e a terra. E diz assim, Isinaldo, a voz de Deus fará tremer toda a terra, pois, deixa eu ver, a terra, também o céu. Embora Jesus tenha sido, bacana isso aqui, né? Deixa eu ir lá, peguei a parte aqui certinho que eu queria pegar. Paulo disse que, embora Jesus tenha sido entronizado do céu, nossa salvação não foi consumada, porque um evento importante ainda está para acontecer. E esse evento importante que está para acontecer é Deus fazendo tremer a terra e os céus, né? A lição, ela nos dá a ideia, na verdade, ela nos dá essa certeza, de que antigamente, lá no Antigo Testamento, as manifestações da natureza, assim, de repente a terra tremendo, relâmpagos nos céus, isso era Deus chamando a atenção do povo, né? Mas ao longo da história, essas manifestações da natureza, segundo a lição vem nos contando, e as partes aqui do livro de Ageu, Salmos, e o próprio Hebreus capítulo 2, verso 12, versos 26 e 27, e falando que essas manifestações também são sinais. Nós podemos entender assim, ou podemos fazer alusão que essas manifestações da natureza também nos faz alusão ao juízo de Deus no santuário celestial, Deus fazendo tremer os céus e a terra, não? Uhum. O amigo em casa, ou não sei onde você está assistindo, amigo ou amiga, você pode acompanhar Hebreus 12, é o versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então, que tipo de evento seria esse que abalaria a terra e o céu? Que tipo de evento seria esse? Se a gente for folhear a Bíblia, por exemplo, lá em Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, vamos aqui no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas vai nos apontar aí que tipo de evento seria esse que abalaria não só a terra, mas abalaria o céu também. É Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 21, exato. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, dos versículos 25 a 28, o Senhor Jesus Cristo fala sobre os sinais de sua vinda. E aqui no verso 26, olha que interessante. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha o detalhe, pois os poderes da terra, é assim que está escrito na sua Bíblia, pois os poderes dos céus serão abalados. Veja só, parece que é um evento que abala não só a terra, mas abala o céu também. Aí, Adão, lá em Apocalipse 16, olha que interessante que a gente encontra aqui na Bíblia. Apocalipse 16, é o texto que eu anotei aqui. Versículo 17 e 18, é a sétima praga do Apocalipse. Tá? Está escrito, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Olha só, pelo ar. Então, começa a atingir no céu, pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, elementos celestiais. E ocorreu grande terremoto, elemento terreno, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, me parece que aqui nós temos um evento que abala não só a terra, no caso, grande terremoto, mas abala o céu também. E que evento seria esse? Aí a gente conclui o pensamento, que é o capítulo 20, o versículo 11 do Apocalipse. Olha que interessante isso aqui. Capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença
fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Mas que evento é esse que alguém chega, que terra e céu fogem diante dessa pessoa? Aí, terminando o pensamento, é Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 aqui, ó. Olha que interessante, versículo 14. É um evento que mexe tanto com o céu quanto com a terra. Apocalipse 6, verso 14. Ó. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Não há outro evento, Adão, na Bíblia, descrito que vai movimentar tanto o céu quanto a terra, a não ser o evento da segunda vinda de Cristo. Então, o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 26, está nos falando claramente que esse evento que vai abalar céu e terra é a segunda vinda de Cristo, que é por ocasião quando o reino da glória será estabelecido. Perfeito, né? Então, é Jesus terminando de fazer o julgamento do santuário celestial, vindo para buscar o seu povo, acontecerá todas essas manifestações nos céus e na terra, né? Jesus Cristo vai receber o reino, né? A lição ainda de terça-feira, no rodapé, diz assim que Jesus Cristo derrotou o inimigo, ele foi, né, aqui na terra, ele foi entronizado nos céus após a sua ressurreição, mas nós estamos na terra, o inimigo, o diabo, ainda está nesse planeta, né? Mas assim que Jesus Cristo terminar de fazer esse evento nos céus, o julgamento do povo de Deus, para a libertação, para a salvação do povo de Deus, ele virá para nos buscar, e aí sim o inimigo, de fato, será dessa vez fisicamente destruído, né? Totalmente destruído, né? Quarta-feira, o reino... Sim? É isso mesmo, não, estou só apenas confirmando aí que você está falando. Maravilha. Na quarta-feira, Isnaldo, diz a respeito, ainda falando, né? O verso para memorizar, aliás, o subtítulo da lição lá atrás, de sábado, um reino inabalável, né? E na parte de quarta-feira diz que nessa vinda de Jesus vai ser tudo destruído. Tudo vai ser destruído, fogo, céu, aquela coisa toda, abalo na terra e no céu, tudo vai ser destruído. Porém, não é tudo, literalmente, né? No capítulo 4 do livro de Jeremias, o versículo 27, né? Acho que vamos abrir lá, né? Vou seguir seu exemplo aí. Abrir Jeremias o capítulo 4 e o versículo 27. Deixa eu achar aqui direitinho. Deixa eu ver. Jeremias capítulo 4, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus, né? Capítulo 4, verso 27 do livro de Jeremias diz assim, não. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Uma primeira coisa aqui que a Bíblia diz é que Deus vai destruir tudo. Porém, de todo, ele não vai destruir o planeta Terra. Todas as coisas serão destruídas. Isso em Tessalonicenses diz, Pedro diz lá no finalzinho. Porém, de toda a terra não será consumida. Mas não é somente a terra que não vai ser consumida, né? A lição nos chama a atenção no livro de Salmos, no Salmos 15, Salmos 16, Salmos 62, e no próprio Hebreus, capítulo 12, o verso 27, que diz que nem tudo será destruído, não é isso? Exato. Na verdade, quando Cristo voltar a essa terra, é importante esclarecer isso para o amigo, viu? Quando Cristo voltar a essa terra, o planeta Terra continuará existindo, né? O bloco Terra continuará existindo. Assim, será tudo devastado, né? Tudo será devastado diante da presença do Senhor. No entanto, o planeta Terra continuará existindo, totalmente vazio e destruído, e somente quem estará habitando aqui será o inimigo e seus anjos, e seus demônios. Eles não serão destruídos por ocasião da segunda vinda, porque ainda haverá um período de 1000 anos, quando o povo de Deus sobe para o céu, o planeta Terra fica em isolamento, a profecia de Jeremias capítulo 4, verso 23 a 27, Apocalipse capítulo 20, e 1000 anos depois ocorre, Cristo volta, né, com a santa cidade para... É o juízo final, é a execução final. Então é por isso que Jeremias 4, 27 fala que a consumirei não de todo. Não de todo. Então, assim, o bloco terra continuará existindo, no entanto, todo devastado, e o inimigo e seus demônios continuarão nessa terra, somente 1000 anos depois serão destruídos definitivamente no lago de fogo. E aí sim, Adão,
E aí sim, Adão, aí o reino eterno será estabelecido nessa terra. É interessante a gente esclarecer um detalhe sobre essa questão do reino, né? O reino de Deus, ele tem duas fases. A gente conhece como reino da graça e reino da glória. O reino da graça, ele já foi estabelecido. Quando Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário por nós, ele já estabeleceu o reino da graça. E esse reino é onde Jesus reina no coração de cada pessoa que o aceita como Salvador. Só que agora, falta ele estabelecer o reino da glória. É por isso que a descrição da segunda vinda é Jesus vindo em glória e majestade. Então, quando ele vem na segunda vinda, ele leva os seus súditos para o céu, onde ocorre lá a última parte do julgamento, né, as últimas partes do juízo. E aí sim, depois de 1000 anos, quando o juízo final ocorre, o lago de fogo consome todo o mal, todo vestígio de pecado. Aí sim, cumpre esse Apocalipse. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Aí sim, o reino da glória será estabelecido. Amém. O reino da graça nos leva a entrar pela fé no Monte Sião. Reino da glória. Né? O reino da graça, né? E o reino da glória será trazido por Jesus por ocasião da sua vinda, né? Amém. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 12, deixa eu ver, versículo 11, 12, 16, não. O amigo que está nos acompanhando pode abrir aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia do Deus, do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Verso 13, para finalizar. Porém nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Então vai ser um dia de glória, vai ser um dia de Amém. Muita bênção. Amém. Maravilha. Quinta-feira diz, sejamos então gratos a Deus, né? E aqui a gente finaliza a lição dessa semana aqui, né? Sejamos então gratos a Deus, né? Visto que uma vez nós recebemos esse reino inabalável, entramos na casa de Deus pela fé, através de Jesus Cristo, sejamos agradecidos a Deus e o adoremos. E aí vem a questão, adoremos como? Com reverência e santo temor, né? Isso está em Hebreus, capítulo 12, o verso 28. E eu vou te passar a palavra, que eu quero fazer algumas considerações em cima desse verso que eu achei bacana. Pode sim, Adão, pode sim. Eu achei bonito esse título da lição de quinta-feira, né? Sejamos agradecidos. Eu acredito, Adão, que esse é o senso que a gente deve ter mesmo, né? Rapaz, Deus nos incluiu como cidadãos de seu reino. Então, assim, eu sou cidadão do reino celestial, sou filho do Deus vivo. Então, qual que é a minha missão nessa terra, Adão? Minha missão nessa terra é como se fosse um embaixador, não é como se fosse, é um embaixador. O que o embaixador faz? Ele representa o reino a qual ele pertence. Então, a maneira como eu ando, a maneira como eu falo, a maneira como eu penso, a maneira como eu vou agir, precisa representar o reino ao qual eu pertenço. E eu pertenço ao reino celestial. Eu pertenço ao reino celestial, eu sou servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a minha missão, além de representar esse reino, Adão, é apressar o estabelecimento desse reino. E há um texto no livro O Desejado de Todas as Nações, a autora escreve assim, está em nosso poder apressar o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, dando o evangelho ao mundo. Então, quando a gente prega o evangelho do reino, é por isso que é chamado o evangelho do reino. Quando pregamos o evangelho do reino, nós contribuímos para apressar o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Rapaz, profundo, né? São muitas coisas, não. A gente tem que encurtar o vídeo para não ficar tão longo, para não ficar tão maçante para os amigos que nos acompanham, mas nós teríamos muita coisa, né? Diante de tudo que Deus colocou, de termos chegado pela fé no Monte Sião, de estarmos passando em revista diante de Deus, né, através do julgamento, após o julgamento, Deus vindo para poder buscar os seus filhos. Paulo está falando para os hebreus, diante de tudo isso, vocês precisam ser agradecidos.
E vocês precisam demonstrar essa forma de agradecimento em duas situações interessantes, com reverência, adorando a Deus com reverência, e você foi muito prático aí nas suas palavras, né? Adorando a Deus com reverência e com santo temor, né? E aí eu estava fuçando algumas coisas com relação à reverência, lógico que pode ser muito mais profundo do que eu já pesquisei, né? Mas reverência significaria ali um profundo respeito, Esdinaldo, por algo ou por alguém, assim, sabe, um profundo respeito pelas virtudes dessa pessoa e pela sagralidade dessa pessoa. Então, Deus, ele quer que realmente nós sejamos parceiros, sejamos amigos, etc., mas nós nunca devemos esquecer que ele é o Deus Todo-Poderoso, nós devemos tratá-lo não esquecendo da sua magnitude. Esse é um pensamento aí, o temor, né? Profunda reverência, adorar a Deus com profunda reverência, mas é com temor. E o temor, aí você diz assim, que tem a ver com respeito, né? Sem dúvida alguma, sim. Com reverência e com um temor. Porém, uma das coisas que eu estava fuçando aqui com relação ao temor diz com respeito, né? Mas ele não diz com obediência. Né? Ou seja, tem muita gente que possivelmente tem muito respeito, muita reverência para as coisas de Deus, etc. e tal, entende a magnitude do Deus Todo-Poderoso, mas isso não leva a obedecer. Né? E Paulo está dizendo, olha, você tem que ter esse profundo senso de respeito, de reverência para com Deus, porque ele é digno, ele é santo, mas você precisa também obedecer. Né? E isso eu particularmente tirei isso para mim, que foi muito profundo. Eu preciso entender que realmente Deus é o Todo-Poderoso e que merece todo o meu respeito e consideração, mas ele precisa que, além dessas coisas todas, essas coisas, considerações todas que eu tenho para com ele, ele precisa que eu obedeça. E para que eu possa obedecer, eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida, né? É a lei do reino, né? Esse reino tem uma lei, e todos os súditos desse reino obedecem essa lei. Exatamente. Maravilha, meu irmão. Não sei se você quer fazer algum destaque em especial aí da lição que nós estudamos hoje. Rapaz, eu quero dizer aqui para o amigo que está nos assistindo aí, que ele é convidado a ser cidadão desse reino também. Amém. Né? Ele é convidado a ser cidadão desse reino, a ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus sendo seu rei. E assim, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, amigo ou amiga que esteja assistindo, vamos marcar um encontro lá no reino de Deus. Né? Talvez a gente prossiga essa conversa lá. Olha, eu estava assistindo lá, você e o Adão recapitulando a lição e tal, muito legal. E a gente continua essa conversa lá. O reino de Deus será um reino eterno e inabalável. E todo aquele que crê em Deus Amém. Também permanece para sempre, diz o apóstolo João. Então, que eu e você possamos, pelas portas da frente, possamos entrar no reino eterno de Deus. Eu quero imaginar a cena, eu entrando pelos portais eternos, nem que eu seja o último a entrar, mas estaremos entrando com muita alegria no eterno reino de Deus. Perfeito, Esdaldo. Eu também quero concluir essas minhas falas aqui, somando as tuas, né? O apóstolo Paulo terminando, lógico que tem mais uma lição na semana que vem, mas o apóstolo Paulo terminando esse sermão, fazendo apelo para os hebreus. Olha, eu sei que vocês passam situações difíceis, perseguição, confisco de bens, prisões, etc. e tal, mas permaneçam no Senhor, né? Ainda mais um passo e a coisa vai acontecer, ainda mais um pouco ele vai vir para poder nos buscar. E diante de todas essas coisas que eu coloquei para vocês, sejam gratos e vivam com reverência, vivam com temor, respeitando ao Senhor, né? Como você bem colocou, porque vocês são cidadãos dos céus, vocês não devem retroceder agora. E eu quero finalizar com a leitura do capítulo 13 do mesmo livro de Hebreus, a partir do versículo 1 ao versículo 6, vou tentar ler um pouco rápido aqui. Finalizar com o apóstolo Paulo dando essas orientações finais para os hebreus ali, né, depois de ele fazer esse apelo maravilhoso. Ele diz assim, Edinaldo: seja constante o amor fraterno, não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem a saber acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O verso 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos
com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonareis. E finalizando aqui o verso 6 diz, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me pode fazer o homem. E com essas palavras eu também me despeço, falar para o nosso amigo que está nos acompanhando, que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro e bem presente na angústia. Daqui a pouco termina o julgamento dos céus e ele vai vir para nos buscar, para nunca mais nos separarmos. Eu quero te agradecer, meu amigo, por esse bate-papo desse dia. Amém. Que bom. Obrigado, Adão, também pela sua parceria. Agradecemos aí aos amigos que estão aí assistindo. E fica a dica. Estude a lição. Próxima semana estaremos aqui de volta no mesmo canal. Um forte abraço. Adão, conclui aí com uma oração, fazendo uma oração aí pela conclusão do nosso estudo, por favor. Amém, oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento reservado que o Senhor nos concedeu para podermos juntos estudarmos a tua palavra. Queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor continue nos tocando o nosso coração, a fim de tirarmos sempre tempo para o estudo, a fim de crescermos na graça, crescermos do conhecimento da tua pessoa. Te agradecemos porque a lição que se passou disse que nós recebemos um reino inabalável, um reino eterno, e pela fé nós já estamos nesse reino aí nos céus, na casa de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso representante. Bem colocado pelo teu servo, esse representa o reino da graça. Mas muito em breve, ó Deus, assim que o Senhor terminar o julgamento no céu, será estabelecido o reino da glória, quando o Senhor virá para nos buscar e estabelecer um novo reino. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos prepare para esse dia, que os pecados que temos sejam erradicados da nossa vida, a fim de que nós possamos estar puros e santos quando o Senhor voltar para nos buscar. Nós te pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, por amor, em nome de Jesus. Amém. Ok, Adão. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Até a próxima semana. Obrigado, amigo.